A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um Viver com Saúde. O Viver com Saúde é um programa da TV Manaim, que é a emissora oficial da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Manaim, que fica aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje para falar de um tema que foi muito pedido, tanto pelos nossos espectadores, por nossos irmãos nas igrejas, e até é uma coisa que está crescendo e a nossa população precisa ficar sabendo, né? Você, espectador que está aí do outro lado da tela, você pediu isso e nós estamos atendendo. E para isso, nós trouxemos hoje um profissional que ele é isento, né, Emílio, de comércio, é um ponto de vista totalmente neutro. E eu queria chamar aqui à tela que o nosso amigo Emílio, né, Dr. Emílio Pereira do Rosário Júnior, ele que é cardiologista, meu colega de profissão, meu colega de especialidade, para falar sobre canetas emagrecedoras. Emílio, seja muito bem-vindo à TV Manaim, é um prazer receber você aqui. Igualmente, o prazer que é todo nosso aqui falar com esse público tão seleto, né, e tão querido de todos. Exato. As canetas emagrecedoras, nos últimos, acho que posso dizer, nos últimos 5 anos, né? Elas tomaram uma proporção que elas saíram do meio do consultório médico, né, Emílio? Exatamente. Quando a gente falava de tratamentos para a obesidade, a gente sempre soube que os tratamentos de obesidade, eles tinham um começo dentro do consultório, mas ele terminava ali no salão de beleza, tinha uma conversa ali com o vizinho, né? Uma dica na internet, alguma coisa assim. Mas quando surgiram as canetas emagrecedoras, e a gente trouxe algumas aqui, parece que pelo meio da influência digital, né? Dos influenciadores, isso daí tomou uma proporção que isso saiu do meio médico e entrou dentro dos salões de beleza, dentro dos vizinhos, na convenção do prédio, nas igrejas, no pós-culto, em todo lugar se fala, né, dessas canetas. E eu queria começar esse programa dizendo que nós vamos trazer aqui algumas substâncias. Essas substâncias estão vinculadas a algumas marcas por questões de patente. E nós não temos nenhum vínculo de patrocínio, de incentivo ou de desincentivar ou incentivar tratamentos e compras de uma ou outra marca, muito pelo contrário. O nosso grande objetivo aqui é trazer informação para você, espectador, informação que seja de responsabilidade, de qualidade médica e de evidência científica, né, Emílio? Que é a nossa O nosso principal objetivo é te informar apenas. Nós não estamos aqui para prescrever ou para desprescrever, né, para descontinuar algum tipo de tratamento. Se você faz algum tratamento com essa medicação, continue com o seu médico. Está dando certo? Ótimo. Não está dando certo? Faça uma nova consulta, certo? Mas, a princípio, nós iremos falar sim, mas nós não temos vínculo nenhum com nenhum laboratório, clínicas de manipulação, venda, né, ou descontinuação de algum produto, né? E para começar, eu queria chamar o Emílio na conversa. Emílio, conta para mim o que são essas canetas emagrecedoras, qual o mecanismo delas, aonde elas agem, me dá um geral sobre elas aí. Como a gente está falando sobre a obesidade, né, teve um tratamento que evoluiu ao longo do tempo com medicamentos, não faz tanto tempo assim, né, algumas pessoas até usam hoje a sibutramina, Orlistat, até alguns ansiolíticos também, afinal o transtorno de ansiedade está ligado, também pode estar ligado à obesidade, que são medicamentos até com perfil de segurança liberado, né, para uso, porém com uma série de efeitos colaterais que esses novos tratamentos não apresentaram até hoje. Na verdade, e a eficácia
também é grande. O que elas são? São medicações administradas, como tem até as versões, né, injetáveis, as canetas, né? Só que existem também as versões de comprimido, também que são remédios que vão atuar nas incretinas, né? Podemos considerar de forma bem resumida como se fossem os hormônios que no processo da alimentação, início do processo de digestão, eles são ativados, né, no nosso organismo, que promovem sensações como saciedade precoce, diminui o esvaziamento do estômago, né, o esvaziamento gástrico, eles retardam um pouco mais todo o trânsito, o trato gastrointestinal, a progressão do alimento conforme ele é digerido, e dessa forma elas, com certeza, né, e foram criadas inicialmente para o diabetes, né? As medicações, claro, porque ativa os mecanismos que são, ela meio que, como é que eu vou falar? Ela combate os mecanismos diabetogênicos porém, né, descobriu-se um grande efeito, não só de controle glicêmico, como também, até principalmente agora, né, que são usados e aprovados pelas grandes agências internacionais e nacionais para o tratamento da obesidade, porque havia uma redução de peso progressiva conforme foram sendo sintetizados novas substâncias, né? Basicamente é isso, atuam nos hormônios, né, nosso da digestão, resumidamente no controle metabólico glicêmico especificamente. Eu acho que se a gente tivesse que resumir, né, Emílio, poderíamos dizer que são medicações que elas vão enganar o cérebro para dizer assim, olha, o estômago já está cheio. Isso aí. O estômago já está cheio, não precisa mais comer não, porque por aqui eu já comi uma feijoada, né? Mais ou menos a pessoa isso. se sente basicamente assim, né? E aí evita que a pessoa continue comendo, né? Continue colocando caloria para dentro, né? Basicamente enganar o cérebro. O termo científico seria mimetizar, né? Elas mimetizam o nosso organismo e promovendo uma saciedade, né? Então, ou seja, né, lembrando que a obesidade, né, é uma doença, há um desbalanço entre a necessidade calórica e o gasto, né? Então, quando a gente reduz a necessidade, obviamente o emagrecimento acontece. Exatamente. E você tocou num ponto que a gente já queria abordar como nossa segunda pergunta, que é a respeito da obesidade, né? E tirando preconceitos, tirando palavras negativas, mas tratando como doença. É uma doença definida pela OMS, né? Exatamente. Sabe-se até hoje, claro, ainda existe em alguns países mais pobres, algumas regiões até do nosso país, a questão da fome, a desnutrição proteico-calórica, né? Mas a obesidade hoje já temos, obviamente, mais pessoas obesas que desnutridas no mundo, sobretudo no mundo ocidental, e que a gente fala nisso aí, o porquê da grande corrida da ciência em cima disso, porque aborda também das nações desenvolvidas, vamos falar o protótipo aí, os Estados Unidos da América, né? A obesidade, uma população, mais da metade da população americana é obesa, norte-americana, né? Então é um problema global, porém até em nações desenvolvidas que têm o conhecimento, o recurso, são problemas ainda mais graves, né? E isso é uma tendência, né? Se está acontecendo nos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento também têm uma tendência. Então é muito capaz que isso chegue, né? Ou melhor, já chegou, já está em nosso meio. Já está em nosso meio, né? Mas que se agrave ainda mais. E essas estratégias vêm justamente para combater isso, né? Mas aí eu te pergunto, quem tem a indicação real, a indicação formal para usar esse tipo de medicamento? Como eu disse, inicialmente o tratamento para diabetes, né, temos aí algumas formulações, tem doses diferentes, na verdade são doses escalonadas, né, pode começar de 0,25 miligramas, se a gente for falar aí da semaglutida, né, por exemplo, a tirzepatida, que é o mais novo aí, o fabricante aí que nós temos, o principal é este, ela começa a partir de 2,5, mas o diabetes é um tratamento, qualquer paciente diabético, desde que não tenha contraindicações, é elegível para esse tratamento. Veja que a gente começou até pelo diabetes logo, porque é o que não há, desde que ele não tenha nenhuma contraindicação, já é elegível. E a questão de obesidade, lembrando que a obesidade, se a gente falar que o MC é acima de 25, já pode se considerar uma pessoa obesa, né? Exatamente. Então, a pessoa quando tem essa associação, assim como nós temos outras medicações agora, né, até liberadas na rede pública, né, na farmácia popular, que inicialmente
tem aí a dapaglifosina, por exemplo, como exemplo, né? O Forxiga é famoso. Maravilhoso, né? Foi iniciado. Cardiologista adora. Iniciou-se o tratamento do diabetes, descobriu que ele é bom para o coração e melhor ainda para os rins, então qualquer uma dessas 3 indicações ela é válida. Aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Falamos aqui de forma bem sucinta sobre a obesidade, porque envolve a estética, né? Envolve até certo ponto a vaidade da pessoa. A pessoa se vê no espelho, aqueles quilos. Estamos num país tropical, né? Então, um país que nós temos costumes aqui, as pessoas... não é um país frio que a pessoa anda toda agasalhada, então a pessoa está mais exposta, ela percebe esse problema. Estamos aqui na região de Balneário, independente de quem ou não frequentar as praias e tudo, mas o que acontece? Tem outras indicações também, e cada dia que passa surgem mais, até para o tratamento vou falar de forma resumida, mas de problemas relacionados à gordura no fígado, né? Resumidamente, mas que seria esteatose hepática. É uma doença que está atrelada à obesidade, a gente até fala em consultório, né? A esteatose hepática, se você pesquisar, quem procura acha, né? Então, um certo grau de leve, moderada, grave, ou até vou ir para uma esteatohepatite, né? Não alcoólica, não estamos falando do etilista crônico, estamos falando de pessoas simplesmente pelo metabolismo alterado, tem esteatose hepática e essas indicações já estão acontecendo também. Então, a tríade é uma síndrome metabólica, né, que envolve obesidade, diabetes e esteatose hepática. A esteatohepatite já tem indicação até formal, segundo algumas diretrizes, e isso está avançando e vai avançar a cada dia. É interessante, você que nos acompanha, a gente está falando hoje de obesidade e de tratamentos, certo? Mas você que já está inscrito no canal da Igreja Cristã Maranata, pode abrir lá a playlist lá do Viver com Saúde, certo? Nós já falamos sobre sedentarismo, atividade física, nutrição inteligente, né? Tudo com o objetivo de trazer mais saúde para o nosso telespectador, né? Para você que nos acompanha no YouTube, mas também para diminuir um pouquinho desse negócio de doença, né? Para a gente incentivar mais saúde, né? Porque o programa é Viver com Saúde, né? E você falou algumas coisas aqui que eu achei interessante. Contraindicações. O que você pode dizer para nós aí? Algumas coisinhas chaves, precisas, né? Para a pessoa que está nos ouvindo aqui e já fala assim, eu não posso fazer isso. Se a pessoa pegar a bula de qualquer remédio, até aqueles que a gente já usa há muito tempo, podemos falar de dipirona e paracetamol, por exemplo, que já existe aí há talvez quase um século, não, mas quase um meio século em nosso meio, tem uma série de efeitos adversos possíveis, pouco prováveis, improváveis ou até quase impossíveis, mas que estão lá. Quando você fala em contraindicações formais mesmo, aquele onde ainda é proibitivo, porque conforme as moléculas avançam, né, a nova geração está até sendo, né, em estudo ainda para chegar já além da tirzepatida, nós temos a doença renal crônica, que ela realmente contraindica, e não por ela ter sido provada em vivo, eu estava até investigando um pouco mais a respeito, por serem contraindicações relativas, assim, um pouco mais específicas. Por exemplo, certos tipos de cânceres de tireoide, porque em ratos, onde são testados, né, as medicações em cobaias, houve um aumento disso em alguns, mas, entretanto, né, uma dose associada ao peso corporal do teste animal ao peso corporal do ser humano, né, é bem diferente, mas por segurança resolveram retirá-la. Pacientes também que teriam doenças, mas seriam algo mais específicos, né? Nós estamos falando aí do mecanismo da droga, da medicação, da droga, então tudo o que ela aumenta a chance de propiciar, se a pessoa já tem, se a pessoa ou já tem um risco a mais para isso, ela vai evitar. Então, doenças da tireoide, não o hipotireoidismo, o hipertireoidismo são muito mais comuns, mas quem já está investigando, tem histórico de câncer de tireoide na família, é um caso a se pensar com o seu médico, seu endocrinologista, e principalmente outras doenças do trato gastrointestinal. Pensando em esvaziamento gástrico irregular e é uma medicação feita para perder peso, qualquer perda de peso, seja até por uma doença maior, por uma dieta restrita, uma atividade física muito intensa e também por medicamentos, ela aumenta a chance da formação de cálculos biliares, né, a famosa pedra na vesícula. Exato. Então, se a pessoa já tem cálculo na vesícula, aumenta a chance, né? Inclusive tem sido encontrado, mas não tem indicação de ficar rastreando, de fazer exames
não só da vesícula, mas também do pâncreas, né? Que pode ser Exato. até uma doença mais grave. Gerar até a pancreatite aí, Exatamente, né? Até pelo próprio cálculo que pode migrar da vesícula na árvore comum, que ele é drenado do nosso intestino, mas são todas condições que podem ser, não digo criadas, mas podem ser intensificadas ou até agravadas. E, obviamente, precisa ser tratado. Quem já tem bastante refluxo, se um dos problemas do refluxo, né, o problema de motilidade intestinal, né, a pessoa que tem um trânsito, um esvaziamento gástrico mais lento, não posso dar uma medicação que vai piorar o seu sintoma. Então, se eu tenho refluxo, se eu tenho gastrite, se eu já tenho doença na vesícula ou no pâncreas, eu vou tratar essas doenças e vou medicar melhor. Ou seja, não são contraindicações absolutas, mas são situações que têm que ser levadas mais em conta. Pensando naquele que está obeso, em geral está hiperglicêmico, mas lembrando que há pessoas que podem ter um sobrepeso, ali um IMC não tão alto, e tem até uma tendência à hipoglicemia, ou tem por hábito praticar jejuns prolongados, né? E mesmo, ou seja, ela pode fazer o jejum, está começando a fazer junto sem uma atenção nutricional importante. É uma droga que, como eu disse, né, é hipoglicemiante, ela pode intensificar a hipoglicemia. A hipoglicemia ela é grave, ela pode potencialmente grave e deletéria para a pessoa, pode fazer ela desmaiar até parar no hospital. E eu queria chamar a atenção aqui para você que nos escuta. Olha, eu acho que a principal contraindicação, que não vai estar em bula nenhuma, é se a prescrição vier de alguém que não é médico. Não é isso, Emílio? Às vezes o seu amigo usou e você quer usar também, você consegue ali uma receita e acaba tendo um problema. Essa é a principal contraindicação, né? E esse é o tema da próxima pergunta, né? Assim, o que acontece com as pessoas, né, que vão fazer uso dessa medicação, mas de forma banal, né, sem acompanhamento? O que pode acontecer? Quais são os riscos que essa pessoa se submete? Nós trabalhamos também em terapia intensiva, né? Já chegamos a atender um paciente numa UTI que fez um uso inadvertido de doses elevadas. Você tem ideia, ele tomou a dose que seria uma dose semanal, ele tomou mais do que uma vez ao dia, você imagina. Então ele tomou mais do que 10 vezes a dose indicada, né? Pensando 7 dias, ele tomou a dose que era para tomar em 20 dias, tomou no mesmo dia, né? O que acontece? Esse paciente, por exemplo, ele evoluiu com uma constipação importante, né? E o organismo também, ele sabe, a pessoa que está muito constipada, ela não se alimenta, ela pode desidratar. Até um alerta recente que a gente procurou mais informações até do FDA, né, a agência americana, sobre o risco de insuficiência renal por desidratação, né? Então, ocorre que, né, há riscos, né? Nenhuma medicação, nada que é exógeno é isento de risco. Nós trabalhamos também no Centro de Intoxicações aqui do estado, já houve até relato de pessoas que se sentiram mal após comprar, vamos chegar nesse assunto em breve, mas comprar a tisepatida de uma procedência duvidosa, era um pó que ela misturou em casa e se, né, injetou nela mesma, mas pó, né, tá um pouco estranho, né, seguramente uma indústria, né, farmacêutica multinacional, um produto, né, de valor de mercado de bilhões, se ela pudesse, entre um produto líquido que precisa ser bem acondicionado e um produto em pó que pode ser vendido em qualquer prateleira, ele facilitaria o acesso. Então, temos que tomar cuidado com todo tipo que está sendo veiculado aí fora, tem reportagens até. Vemos os custos, né? São medicações caras, né? Exatamente. E a gente precisa levar em consideração, Emílio, que para chegar numa fórmula tão valiosa como essa, foram anos e anos de pesquisa, fase 1, 2, 3, 4, testes, testes em animais, testes em humanos, e aí deu certo. E aí quando dá certo, aí eles têm um negócio chamado tempo de uso de patente, né? São 10 anos que aquela empresa pode usar daquela patente para poder cobrar aquele valor,
né? E aquele valor está, na verdade, relacionado ao tempo de pesquisa. Às vezes você fala assim, essa medicação é muito cara, mas é porque houve uma pesquisa muito grande para chegar naquilo ali e aquilo ali gerou um resultado muito com muito benefício para a população, né? Então, toda vez que você vir uma medicação que está sendo vendida por muito abaixo do preço, desconfie, porque talvez essa medicação ela tem procedência duvidosa, ou ela é falsificada, ou ela está sendo importada de um outro país que não tem a fiscalização ideal, né? E é isso que nós temos visto. Nas mídias, você que está aí do outro lado da tela, você pode acompanhar inúmeras e inúmeras reportagens que estão vendendo esses produtos que nós estamos mostrando aqui na TV, falsificados, sem qualidade nenhuma, sem armazenamento nenhum e vendidos a um preço muito barato, e isso gera um risco para a população que se submete a isso. E geralmente são vendidos em qualquer lugar, por profissionais médicos ou não, e o que me gera um pouco até de tristeza em dizer que até profissionais médicos, certo, estão vendendo essa medicação. E interessante eu trazer um dado aqui, que quando eu falo aqui do Mounjaro, e eu não tenho problema nenhum em falar a marca, né, a Lilly, que é a fabricante, porque eu quero trazer um dado do site dela, né? O Mounjaro, que é fabricado pela Lilly, a própria Lilly diz no site oficial lá de que ela não autoriza a manipulação ou tampouco divulgou a fórmula original para que seja manipulada. Veja bem, essa medicação foi lançada no passado. Como é que o laboratório dali da esquina já está manipulando essa medicação? É um pouco constrangedor isso, né, Emílio? Mas, de um ponto de vista racional, gente, você que está me escutando, anos para chegar nisso, como é que um laboratório aqui da esquina, perto da sua casa, ou o salão de beleza que você frequenta, está vendendo isso aqui sem fiscalização nenhuma? Então, olha, repensa, converse com um médico. Se você não sentiu confiança nesse profissional, pegue uma segunda opinião, vá num especialista e esse especialista vai recomendar aquilo que é melhor para você. Se mesmo assim você tiver ainda insegurança, vá a outro, não tem problema nenhum, né? É a sua vida que está em jogo, é a sua vida que está em risco. Então, você pegar uma, duas, três opiniões não vai te trazer mal, né, Emílio? Com certeza, né? Você falando sobre medicações, né? A questão de o trabalho para se fabricar, a gente fala aqui, assim, resumidamente, mas são, primeiro, em se sintetizar molécula, testes in vitro, né? Que são de laboratório, depois em vivo, em cobaias, depois em pessoas, onde se avalia primeiro o grau de segurança. É seguro? Ok, foi seguro, partiu de estágio. Agora que é seguro, há um teste chamado de não inferioridade. Eu testo com outro produto, eu uso, né, aquele placebo, né? Administro em você um remédio, na outra pessoa água, né, ou farinha, né, qualquer coisa, né, se for injetável logo, um produto líquido que não contém a substância, sem vocês saberem, o que a gente chama de estudos cegos, né, onde a pessoa que examina, que analisa o paciente para saber, para tirar o efeito placebo. Não, estou no estudo, estou me cuidando, por isso que eu estou emagrecendo, né, ou seja, esse processo pode demorar anos, na verdade demora mais do que décadas para chegar, e é difícil acreditar, é quase cinematográfico, acreditar que por engenharia reversa, né, talvez, quem sabe, envolvendo uma espionagem industrial, qualquer outro fabricante vai conseguir replicar algo com tamanha ciência envolvida, né? Esse beira o aspecto hollywoodiano do marketing, isso. Exatamente. Né? E quando a gente fala desse nível de medicação, isso aqui, pessoal, foi estudado e existe um armazenamento correto. Muitas vezes eu já escutei de inúmeras pessoas falando assim, fulano de tal vai trazer para mim de outro país. Nós trouxemos aqui, essa aqui em especial aqui, ela não é brasileira, né? Essa aqui é uma ampola que ela é americana e ela é multidose, diferente dessa brasileira aqui, que ela é monodose, né? Essa aqui.
E às vezes, fulano vai trazer para mim de outro país. E vai trazer como? Dentro da mala? Ou vai trazer entre 2 e 8 graus, como manda o fabricante, né? A gente sabe que depois de que já está aberto, existe uma tolerabilidade de isso ficar fora da geladeira, o que o fabricante não recomenda, mas existe sim uma tolerabilidade. Mas esse transporte, ele ainda é considerado irregular, né? Falamos hoje aí as temperaturas aqui em Vitória, que sempre teve um clima bem ameno, passando dos 36 graus. Imagina nos portos, nos aviões, nos aeroportos, né? Se você tratar de outros países do hemisfério norte, lá a diferente temperatura, lá podemos estar lá com menos 20 e aqui fazendo mais 40, né? Olha só. É difícil acreditar. E aí, qual que é o problema? Aí você pode atribuir a falência do tratamento, não perdi peso, ou não tomei, estou numa boa, não senti nenhum efeito colateral, mas também não perdi peso. Onde é que está o problema? No paciente que não teve ou na substância? Esse é o problema de quando a gente, né, usa de outros produtos de procedência desconhecida. Não digo duvidosa porque é desconhecida, né, não sabemos. E agora eu queria olhar diretamente para a câmera, para você que está nos escutando. Olha, você que está usando medicação e não está atingindo seu objetivo, repense os hábitos de vida. Medicação não faz milagre. O que faz emagrecer se chama déficit calórico, né? Nós já falamos inúmeras vezes aqui em outros programas, né? E nós não queremos aqui, repito, estimular ou desestimular tratamentos contra a obesidade. A obesidade é uma doença e precisa ser tratada com respeito, né? E para isso, o respeito à medicação também faz parte do tratamento, certo? Mas agora eu vou levar o Emílio aqui para um bate-bola de mitos e verdades, né? Vamos lá. A caneta, ela emagrece sem dieta? Não, muito pouco provável. Pode haver vai aumentar a chance de efeitos colaterais maiores. Se a pessoa tomar um remédio e querer comer a mesma coisa nesse período de fim de ano, ela vai passar mal, né? Então não, é um mito. Mito, é um né? mito. Então vamos lá. 2. Depois que para a medicação, engorda tudo? Depende. Depende. Na verdade, ainda, né, pensando talvez nesse último ano, né, que seja, nós temos nenhum ano ainda que essa febre começou, é o primeiro verão, são as primeiras festas de final de ano que temos aí vários pacientes usando os congêneres, aí, essas canetas. Então, o desmame dela ainda é uma incógnita, a gente sabe que tem outras opções, medicamentosas até com custo menor e com aceitabilidade menor, alguns até comprimidos, né, por via oral, que é mais prático, a pessoa maior praticidade, né, uma cartilagem de comprimido para a pessoa ir desmamando também as doses, mas se ela parar unicamente, não houver nenhuma mudança de como ela era antes do uso e depois, isso pode ser verdade, pode engordar ou até engordar ainda mais, né? Se a gente for pensar que o organismo interpreta qualquer perda de peso, qualquer perda rápida, né, importante, percentuais variados como doença, ele vai aumentar o apetite, pode diminuir a saciedade, a avidez por comidas mais calóricas, a pessoa pode, já que ela voltou a poder comer de tudo, pode até ganhar mais peso, está pior do que estava no início do tratamento. É verdade. Emílio, e esse programa está sendo gravado no dia 30 de dezembro, né? Ou seja, nós acabamos de passar o Natal e nós vamos entrar agora na virada do ano. E eu estava vendo na internet uma coisa que me chamou muita atenção e eu ri muito, né? Porque o mundo se acabando em medicações, o mundo se acabando em Mounjaro, em semaglutida e a mesa do crente cheia ali, um monte de comida, né, para comer. Eu falo até com os pacientes, o problema não é o que nós fazemos entre o Natal e o Ano Novo, é entre o Ano Novo e o Natal do próximo ano, os outros Exatamente. 360 dias ali que são os que contam para a vida. Esse período, férias escolares, viagens, né? É sempre bem diferente, né? Vamos lá, vamos para mito e verdade. Canetas emagrecedoras é moda ou veio para ficar?
Então veio para ficar, né? Ser cardiologista, convidou um colega também cardiologista, né? Trabalhamos juntos nos hospitais. Por quê? Porque é onde, além de tudo, da parte, lógico, né, do metabolismo, diabetes, que também é uma doença cardiovascular, o benefício para o coração, inclusive a cada dia que passa tem acontecido maior. Inclusive benefícios para o coração, para a aterosclerose, né, que é o que causa infarto, independente da perda ponderal. Se eu perco o peso, automaticamente estou ficando mais saudável. Mas mesmo não tendo grandes perdas ponderais, nossa, mas nem emagreci tanto assim, mas já tem estudo e cada dia que passa surgem mais. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas veio para ficar. É uma modulação, então um tratamento, uma injeção por semana é melhor do que vários comprimidos ao longo do dia. Exato. E tem benefícios variados, inclusive também para o coração. E eu vou engatar aqui num outro ponto, que é o seguinte, isso aqui não é barato. Exato. Isso aqui é um investimento. Quando a pessoa decide investir na própria saúde, ela começa a investir na academia, talvez num personal, numa alimentação de melhor qualidade. E eu acho que todo esse contexto faz a pessoa emagrecer, mudar o estilo de vida radicalmente, melhorar o risco cardiovascular, diminuir o risco cardiovascular, diminuir as doenças e fazer com que o tratamento dê certo. Dependendo do custo, de qual modalidade ou do preço que ela conseguir comprar um produto original, vamos falar assim, ela consegue pagar uma academia, o tratamento de um mês pode custar um ano de academia. Talvez de um tratamento de alguns meses ela paga a academia e o personal durante o ano inteiro. Olha só a diferença e o benefício associado. Então, a gente pode interpretar essas canetas como sendo talvez né, uma pequena centelha que acende, né, a ideia da mudança do estilo de vida. Né? A pessoa começa a perder peso, fica mais motivada. Falamos aqui de algumas doenças, né? Até fugindo um pouco do script dos mitos e verdades, mas até a questão de artrose de joelhos, até o ortopedista pode, né, futuramente prescrever, porque se for pensar, os joelhos carregam o nosso peso, a pessoa com artrose, com dor dos joelhos, não consegue nem caminhar direito. Ela perde peso, melhora as dores, começa a fazer atividade. Talvez seja o mais simples de se explicar um benefício físico, né, direto para o organismo. Até para a artrose de joelho tem tido benefícios com a perda ponderal de uso das medicações. Pensando também, né, que a obesidade ela é inflamatória, você reduz a inflamação em todo o organismo. Exatamente. E eu vou dizer aqui para o nosso público que o primeiro passo que você quer sair da estaca zero, o primeiro passo que você pode fazer, que é muito fácil, e você pode fazer agora mesmo, é se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata. Vai lá na playlist do Viver com Saúde, vai receber tanto conteúdo de qualidade, de sedentarismo, obesidade, tratamento, doenças, vai aprender muito e pode começar, né? Pode ter algumas dicas ali que vão te sair da estaca zero e você vai começar uma mudança de estilo de vida, né? Exato. Vamos fechar aqui com a pergunta mitos e verdade número 4. Pode usar para sempre a canetinha? Para sempre só a eternidade, né? Na medicina, nem nunca, nem sempre, é o que a gente sempre diz. Então, não sabemos ainda. No final, haverá um momento que eles poderão ser suspensos, sim. E o funcionamento é igual para todo mundo ou é particular? É diferente, né? Nós somos mais do que 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra, cada um com a genética diferente. Pensando em etnia, certas pessoas podem responder mais do que outras. Estudos de pessoas de origem asiática, de origem da raça branca, da raça negra, né? O Brasil tem a grande vantagem de somos todos aqui miscigenados, temos, né, ilustra, né, é uma representação global. Mas cada pessoa responde diferente. Os estudos, né, sem falar em números, mas a nova geração até que está para chegar ainda está em estudo, né? Se você adquiri-la por aí, tome cuidado, na retratortida, né? Esse nome um pouco feio, virar com outro nome, que está em estudo, já seria talvez a 4ª geração, né? É a próxima medicação, a próxima, né? Que ainda talvez vai chegar. Talvez vai ser o próximo programa daqui a um tempo. Está em estudo no nível nacional, onde eu quero chegar. Ela tem perdas até que superam a cirurgia bariátrica. Exato. Então, se for pensar, podem superar. Tem pessoas que podem até ter peso, talvez 50% do peso corporal, mas tem pessoas que não vão perder tanto assim. Tem pessoas que vão ter mais hipoglicemia, outras não. Pessoas podem ter sintomas gastrointestinais a ponto de ter que usar o antinauseoso, a ondansetrona, por exemplo, né? Medicações para enjoo, para vômitos, junto, concomitante durante todo o tratamento. E tem pessoas que não vão sentir nada. Somos diferentes e por isso que é o mais importante o acompanhamento médico. Exato. Que programa valioso, né? Quantas informações, dúvidas que nós tiramos e nós vamos continuar
no Instagram, né, do Viver com Saúde. Se você ainda não está inscrito no Instagram, segue lá, @icm.vivercomsaúde. O programa continua lá, tirando dúvidas de vocês, tá bom? E em nome da igreja Cristã Maranata, Emílio, e da TV Manaim, do programa Viver com Saúde, eu queria agradecer sua presença. Foi muito bom ter você aqui, né, falando de um ponto de vista neutro, né, sobre as canetas emagrecedoras. Isso é um tema que a gente estava pendente já há algum tempo, mas eu queria agradecer e queria deixar a câmera aí aberta para você deixar um recado para os seus pacientes, para os seus amigos. Fica à vontade. O recado que a gente sempre recomenda é que procure saúde, né? Medicamentos são importantes, mas cuidar do estilo de vida, né? É importante, falando sobre dieta, exercício. A questão espiritual é importante também, né? Um propósito de vida. Você tem que se tratar como um todo, né? Não é uma injeção milagrosa, um comprimido milagroso. Os milagres são do céu. A gente tem que fazer a nossa parte que vai dar certo. E eu gostaria de encerrar esse programa aqui lendo um texto da Palavra do Senhor que está no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A palavra que define esse texto aqui é de decisão. Ele tomou essa decisão de não se contaminar e ele tomou uma decisão de se alimentar de água, legumes, e no final, na apresentação, ele estava mais vistoso e mais bem aparente perante o rei Nabucodonosor, ali na ocasião. Olha, nós estamos falando de decisão, certo? Essa decisão, não existe melhor de que você tenha essa decisão, você com um médico, um profissional experiente da área. Então, nós estimulamos você a se consultar com um especialista para poder tomar essa decisão, tá bom? E assim nós encerramos mais um Viver com Saúde. Esperamos estar contigo na próxima. E você pode nos enviar suas sugestões nos comentários no YouTube. Ali a gente vai estar à disposição para tirar as suas dúvidas. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Até breve. TV Manaim, uma TV para você ver.